Antes de nós começarmos a falar alguma coisa para vocês a respeito da assistência social, nós só queríamos fazer uma colocação de que o objetivo nosso não é exaltar o trabalho ou inflar o ego, tá certo, dos trabalhadores ou até mesmo da direção da casa. Os trabalhos da assistência social da nossa casa, ele tem uma gênese desde que essa casa foi fundada. E ele veio, então, aos poucos, crescendo, sendo melhorado, sendo modificado, com orientações espirituais, muitas vezes, né? E no trabalho e na experiência, durante os vários anos, é que ele veio até que chegou o momento em que hoje ele é executado da forma como nós vamos apresentar, tá certo? Então, esse trabalho é o resultado do esforço de muitas pessoas, de muitos voluntários, que trabalharam, despenderam horas e horas em reuniões, em melhorias, em investimentos nos próprios voluntários, para que conseguisse chegar, então, no nível que está o trabalho. Não está pronto, a gente sabe que qualquer trabalho sempre pode ter melhorias, não é verdade? A gente sempre pode modificar, fazendo melhorias, crescendo de acordo com o perfil da população que se atende. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, iniciando aqui por esta casa. Aqui na Fraternidade, nós temos aqui a foto da nossa casa. Essas duas aqui, à esquerda é o Cefac, a parte interna, e a parte externa que vocês entraram, né? E lá na Samambaia nós temos um posto de assistência social, onde são exercidos os trabalhos todos da assistência social. Mas durante muito tempo, eles foram exercidos aqui no Cefac. O Cefac foi fundado em 6 de abril de 1963. O CESAC, nós mudamos para lá em 1987, mas 89 é que se começou praticamente as atividades nesse prédio que vocês estão vendo ali. Nós vamos passar um pequeno videozinho, vocês vão ver o histórico do CESAC. Mas enquanto isso aqui no CEFAC, muito antes dessa sede aqui, que ela foi sendo construída também aos poucos, o atendimento ficava lá na QND 17, que era numa casa, e já lá naquele tempo, as senhoras, a primeira presidente dessa casa, inclusive, ela já fazia enxovalzinhos para as assistidas, para as gestantes, já atendiam famílias. Depois, quando vieram para cá, a assistência social deu continuidade, atendendo famílias aqui, faziam-se visitas, atendiam-se também gestantes, mas era um mix maior, eram famílias e não era um foco voltado só para gestantes. Então, quando nós mudamos para o posto de assistência social lá no CESAC, nós colocamos como foco a Samambaia. A Samambaia estava se iniciando, nós vamos mostrar aqui para você no vídeo. E então, em função disso, a necessidade era muito grande. E aos poucos nós fomos criando o trabalho. A início também nós apanhamos muito, porque nós atendíamos famílias, não tinha um foco definido, a gente era focado em tudo que aparecia das necessidades, e aos poucos nós fomos nos adequando, até que nós firmamos um estudo e um projeto focado na gestante. E aí, a partir daí, então, nós tivemos uma outra linha de trabalho, criando um programa que atendesse a todas as necessidades, então, dessas nossas irmãs. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou passar um videozinho rápido para vocês sobre o histórico do CESAC. Eu não vou falar muito aqui do CEFAC, né? Nós estamos apenas numa partezinha do que essa casa executa, porque ela aqui tem 3 áreas principais. Ela tem a área espiritual, que tem uma diretoria, que é comandada pela Erli. Tem a área de estudos, que vocês conhecem, muitos de vocês estão estudando aqui na casa, que é dirigida pelo Edilson. E tem, então, a nossa parte da assistência social, que é dirigida por mim. E, como nós vamos falar mais focado nisso, vamos nos ligar, então, no histórico do CEFAC. Vamos lá, são 4 minutinhos, que dá uma ideia da gênese do nosso início lá na Samambaia. Vocês vão encontrar esse material que eu estou mostrando aqui para vocês, inclusive as transparências, aqui, ó, quando vocês entram no site do CEFAC, assistência social. Aqui vocês têm, ó, o álbum de fotos está sendo montado, a apresentação dos trabalhos da assistência social, é essa apresentação que eu vou fazer para vocês. Aqui você tem a atuação, o planejamento estratégico, que é todo o nosso programa detalhado,
É só clicar aqui, vocês têm acesso ao planejamento. Os relatórios. O último relatório do ano passado, 2013, já está colocado aqui no site. Vocês podem entrar e ver tudo que foi executado durante o ano passado. E aqui a parte de vídeos, que é isso que nós vamos ver agora. Nós temos o vídeo institucional, é o mesmo vídeo. O que eu fiz? Esse aqui tem 13 minutos, ele é um pouco mais longo. E esse aqui é resumido, que é para a nossa apresentação. Depois, quem tiver interesse pode ver em casa o vídeo mais estendido, que ele tem um pouquinho mais de informações, ok? Então vamos lá. Em 1987, trabalhadores do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec passaram a executar um trabalho assistencial ao ar livre na antiga invasão da Boca da Mata. Com a época das chuvas, a fim de que o trabalho tivesse continuidade, 2 moradoras cederam espaço no quintal de suas casas, onde foi construído um pequeno barraco que serviu de apoio aos voluntários para a distribuição da sopa e confecção de enxovais. Um ano depois, com a erradicação da invasão, o Cefac foi contemplado com a concessão de uso de um pequeno lote em Samambaia. Neste local, simples de apenas 40 metros quadrados, nasceu com muito carinho o Cefaquinho, posto avançado de assistência social do Cefac, que continuou com a distribuição da sopa e prestava auxílio às famílias removidas da invasão. Neste mesmo ano, o Cefac apresentou à Secretaria de Serviços Sociais suas intenções de realizar um trabalho assistencial sério e duradouro. E a Terracap disponibilizou uma área de 764 metros quadrados, onde foi edificado o CESAC, Centro Social Allan Kardec. O CESAC cresceu e hoje ocupa uma área de aproximadamente 1.500 metros quadrados. Executa um programa voltado a gestantes de pouca ou nenhuma renda e seus filhos menores de 14 anos, denominado Pra Hoje, Programa de Assistência e Orientação às Gestantes. Acho que eu mais gosto. Acho que é a parte de fazer a roupinha do neném, que a gente fica bem próximo mesmo do neném, principalmente quando é a primeira gravidez. A gente se aproxima bastante, né? Bem legal. Bom, eu acho que foi uma colega minha, ela não está aqui. Aí ela sempre falava comigo para costurar, para isso, e eu tinha assim preguiça, acho que era preguiça, eu tinha medo de começar e parar. Aí um dia eu experimentei, né, visitar. Aí na hora da entrega do enxoval, a nossa dirigente entregou e a pessoa que recebeu chorou muito. E eu fiquei com muita pena. Esse dia eu tive certeza que eu nunca mais, enquanto eu pudesse, eu não ia parar. Hoje, o CESAC consolida e aplica o conceito de assistência social espírita, abrindo as portas aos companheiros de jornada que desejam conhecer e ingressar nos diversos grupos de trabalho que compõem seu programa assistencial. Muito bem. Esse é o vídeo resumido, né? Depois, quem tiver interesse pode, obviamente, verificar o resto. Então,
Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da assistência social como um todo, né? Então, algumas perguntas que vocês, obviamente, estão curiosos para saber, né? O que fazemos na assistência social dessa casa? Qual a estrutura que está montada para que ela possa funcionar? E, finalmente, como nós trabalhamos, né? Qual é a metodologia, como é que nós aplicamos o trabalho para atender as nossas irmãzinhas lá. Então, vamos falar um pouco da organização da nossa casa. Nós temos aqui, olha, uma estrutura, o Gilson Júnior como presidente da nossa casa, ele é que dirige toda a nossa casa, tem aí, aqui só está a estrutura, obviamente, da assistência social, porque tem os outros organogramas que se completam com a área de estudos, com a área espiritual e também a área administrativa, né? Depois, abaixo dele na assistência social, sou eu que vos falo, na diretoria, e uma secretaria que é dirigida pelo Juvenil. Hoje, por exemplo, está tendo reunião lá, visitas às assistidas, eles estão todos lá no CESAC. A doutora Marcina, ela é a responsável, nós temos 8 núcleos distribuídos para fazer frente ao programa. Ela é responsável por todo o núcleo da odontologia. Marcina, levanta aí para eles te verem. A doutora Marcina é a responsável por toda a parte do atendimento odontológico do programa. A doutora Delci é a responsável por todo o núcleo da área de saúde. A Delci não está aí, né, Kedma? A Kedma está representando aqui a doutora Delci, que cuida de toda a parte da enfermagem lá do CESAC. O Epaminondas me comunicou, ele viajou a trabalho, não pôde estar presente, mas mandou aqui vários seus representantes. É responsável pelo núcleo de abastecimento e distribuição. Está aqui a Neiva, está aqui o Kleber, quem mais está aí do núcleo do Epaminondas? Olha, todo o pessoal aqui, ó, da dispensa, fazem parte de grupos de trabalhos do núcleo da arrecadação e distribuição. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui. Nós temos o Sebastião Guimarães, que é o núcleo Bezerra de Menezes. Esse é o grupo, eu diria que é o mais antigo, se não um dos mais antigos, se não o mais antigo, né, Tião? Que é o núcleo Bezerra de Menezes. Está ali o Sebastião Guimarães, está na nossa casa desde a sua gênese. A Elzinha, ela cuida do núcleo da promoção social. Nós também vamos falar, Elzinha, cadê a Elzinha? Está ali a Elzinha. Ela não é diminutivo do nome dela, não, viu? O nome dela é Elzinha mesmo, viu? Tá certo? A Elzinha, então, ela cuida de toda a parte da promoção social. O Rodolfo é o responsável pelo núcleo de visitas e triagem. Ele também não está aqui, porque ele está lá no CESAC, comandando todo o grupo de visitadores para o dia de hoje. Talvez ele venha aqui mais tarde. A Rosemary, ela pertence ao núcleo de apoio à família. Esse aqui é um núcleo novo, embora esteja colocado abaixo no organograma, eles têm todos a mesma hierarquia, tá certo? Não está classificado por hierarquias aqui, não. Esse grupo foi criado que era para dar apoio a famílias, aquelas que saem do programa, depois que o bebê completa 3 meses, elas recebem alta do programa. E muitas vezes elas passam por dificuldades ainda, não conseguem se equilibrar. Então, elas retornam, algumas delas, à casa, pedindo um socorro. Então, esse grupo analisa esses casos e procura, então, dar um atendimento a fim de que elas entrem novamente no equilíbrio de suas vidas. E a Graça, cadê a Graça? Está aqui, ó. A Graça é responsável pelo NAC, Núcleo de Atendimento às Crianças, lá do CESAC. Tudo que mexe com criança é por conta da Graça lá, tanto na parte da evangelização das crianças, quanto na parte de cuidar das crianças, porque elas muitas vezes não têm com quem deixar as crianças, então, obviamente, a Graça tem que ter uma estrutura para recepcionar essas crianças e que elas possam, então, trabalhar com tranquilidade. Ok? Bem, aqui está mais ou menos simbolizados como é que é a estrutura, então. Nós temos aqui localizado como os telhados de uma mesma casa, porque o CEFAC e o CESAC são a mesma casa. Tanto é verdade que nós agora vamos ampliar e a denominação CESAC vai mudar para Centro Fraternidade Allan Kardec, CEFAC da Samambaia. Será praticamente uma filial da nossa casa aqui. Nós estaremos ampliando os atendimentos espirituais, com passe, desobsessão, vai se tornar realmente um centro espírita completo lá e não só de assistência social. Mas mesmo assim as duas casas são o mesmo teto, é a mesma casa. E aqui são representados pelos as 12 colunas, né,
que suportam as duas casas da assistência social, tendo por base a diretoria da assistência social. E, por fim, a Secretaria da Assistência Social, que é o juvenil, ali no fundo, a Fúvia, que também é assistente, além de outros colaboradores que tem para dar suporte a todo o processo administrativo. É um trabalho imenso, tem vários controles de acompanhamento para que elas possam receber, saber o que recebe, o que não recebe, o acompanhamento das visitas, como é que está indo o andamento do atendimento, se está tendo melhoria naquilo que nós fazemos, enfim. Isso exige, obviamente, uma série de providências administrativas. Então, vamos lá ver um pouquinho, né? Para hoje, Programa de Assistência e Orientação à Gestante e Puépara. É o para hoje e o para OPA, né? A puépara nós a chamamos quando ela ganhou o bebê. E o para hoje é o Assistência e Orientação para a Gestante, que é o nome que nós demos ao programa. O nosso foco é isso aí, né? São as gestantes, os bebês, né? Aí está o grupo de pessoas do grupo de trabalho do enxoval. Aqui o enxovalzinho que elas recebem, elas mesmas ajudam a confeccionar o enxoval, elas têm toda uma parte de trabalho que diz respeito a elas diretamente, a fim de que nós não entreguemos tudo como se fosse assistencialismo. Elas participam, é por isso que nós dizemos que é um programa. Então, o para hoje, quais são os critérios básicos em que nós atuamos para elas entrar? Ele atende gestante até o 6º mês da gestação. Então, a partir do momento que ela se identifica como grávida, ela já pode procurar o nosso programa, ela vai à rede médica, nós só não fazemos o pré-natal. Ela vai à rede médica, pega a ficha dela, o cartão, né? E comparece. Nós fazemos uma triagem, essa triagem é entrevistas, visita o seu lar para ver a real necessidade da sua solicitação, porque nós buscamos atender aquelas que têm maiores dificuldades e que estão numa posição bastante fragilizada. E ela fica no nosso programa, quando ela é admitida, após o nascimento do bebê, até que ele complete 3 meses. Então, se ela entrar no 1º mês de gravidez, ela vai ficar até o bebê completar 3 meses. Se ela entrar no 6º mês, igualmente, até o bebê completar os 3 meses. Por que esse tempo? Porque é o tempo que ela necessita para participar, receber orientações de saúde, receber aulinhas de moral cristã, ajudar na confecção do seu enxoval, para quando ela sair, ela já esteja com o programa praticamente pronto. Se não todas as aulinhas assistidas, mas uma boa parte ela já tenha recebido as orientações. Os critérios estão aí, ó. Residir na cidade de Sadélio de Samambaia, nós só atendemos a Samambaia, estar gestante até o 6º mês, estar enquadrado nos critérios de renda e necessidade definidos pela casa através do trabalho da triagem. Nós temos alguns critérios em que nós as enquadramos para que elas possam entrar no programa. Atendemos 140 gestantes de forma rotativa. Isso significa que, quando nós temos esse número de 140, aquelas que vão aguardar, se não tiver vagas, elas ficam aguardando um pouco a vaga. Porque conforme vão saindo, outras vão se liberando as vagas. Então, rotativamente, o programa está sempre com essas 140 gestantes. Todo o trabalho nosso é gratuito, todo ele é exercido por voluntários da casa, que somos nós, os frequentadores da casa, e executado também pelos frequentadores, trabalhadores, médios da casa. Então, isso é um trabalho nosso, de forma absolutamente gratuita. A nossa atuação, ela fica focada basicamente em 5 necessidades, quais sejam: a parte material, que nós avaliamos as necessidades delas, a parte educacional, a parte de saúde, a parte da promoção social e a parte espiritual. A promoção social, o que nós pretendemos é que, quando ela entra na nossa casa, ela receba alguns cursos semiprofissionalizantes, a fim de que ela possa obter uma renda depois que saia do programa e, obviamente, caminhar pelas próprias pernas. A gente sempre procura fazer com que ela saia do programa melhor do que ela entrou no programa. Então, essas orientações são para isso que nós criamos todo um ciclo para que ela possa receber, então, esses ajudos. Aí estão alguns benefícios que nós oferecemos a elas.
Atendimento médico ambulatorial, que são consultas médicas, nós temos pediatras, eu vou mostrar o organograma para vocês, que tem vários tipos de atendimentos lá. Os remédios, quando disponíveis, nós temos um depósito de medicamentos e que também nós fornecemos a elas. Atendimento psicológico e psiquiátrico, atendimento odontológico e prótese, sopa, segundas, quartas, quintas e sábados, verduras e legumes elas recebem na segunda-feira, que são feitas pela doação em campanhas efetuadas nas feiras, nós vamos mostrar algumas fotos a vocês. Visitas mensais para acompanhamento de seus lares. O GAPO é um grupo de apoio a pequenas obras. Eu vou mostrar um aqui, às vezes você vai à casa dela, está chovendo na casa dela, molha a cama, tem goteiras, tem condição de saúde que está ameaçando a saúde da gestante ou do bebê. Então, esse grupo específico ajuda a fazer pequenas melhorias na casa. Existem alguns critérios, está certo? Mas nós procuramos, dentro da medida do possível, auxiliar essas pessoas para sair daquela condição de moradia deficiente que está comprometendo, inclusive, a sua saúde. Roupas e calçados usados em bom estado são as doações que entram aqui para o sacolão. Móveis e utensílios novos e usados, que também são doados, vão para elas. Berços para os bebês, que são feitos aqui, na nossa casa. Nós temos um modelo de berço que é feito aqui. O Codamir, que está ali atrás, levanta a mão, Codamir. É o responsável pela entrega de móveis, é o que recebe as melhores vibrações aqui, viu? Vocês imaginam chegar no lar, ele chega com cama nova, com armário, não é isso? Com berço, aí é a maior alegria elas recebendo esse material. E esses berços são confeccionados aqui. Camas e colchões, quando necessário, disponíveis, enxoval complementar para o bebê, cesta mensal de alimentos com aproximadamente 18 quilos, cursos semiprofissionalizantes, corte e escova, manicure e pedicura, costura, noções de culinária e artesanato. Esse último, a Elzinha me falou que está em estudo, talvez, a descontinuidade. Depois a Elzinha pode falar alguma coisa a respeito. E aulas expositivas de moral cristã. Além disso, olha só quanta coisa ela recebe. E tudo isso é efetuado pelos trabalhadores, tá certo? E tudo isso entra de doações, de arrecadações, e o que nós fazemos aqui? Nós procuramos não circular dinheiro na nossa casa, tá certo? Passe magnético como apoio espiritual, aulas expositivas de cunho educativo e formação de hábitos, aulas expositivas na área de saúde com temas voltados ao cuidados na gestação, cuidados com o bebê. Material escolar, mochila e material básico, primeiro e segundo graus e fundamental. Todo ano, no início das aulas, nós fazemos o levantamento daquelas que não recebem ajuda do governo e nós, com aquelas crianças, nós fazemos a compra e nós, efetivamente, doamos esse material para as crianças poderem estudar. Livros, quando disponíveis, empréstimos de livros espíritas através da biblioteca móvel, auxílio para a confecção de currículo vitae e orientação na busca de emprego. Esse grupo também é recente, é o AOB, que a Elzinha é a coordenadora também. Levanta-se, o pessoal trabalha até depois da meia-noite nisso, para vocês terem uma ideia. Eles levantam os classificados lá do Correio Brasiliense, ofertas de empregos, classificam tudo dentro do perfil delas e dos seus companheiros e familiares, e a Elzinha leva para lá, vão nas visitas, entregam para elas, ajuda para fazer currículo, e já teve muitos que já conseguiram emprego através desse mecanismo, porque às vezes eles não sabem nem como procurar o emprego. Então, foi criado isso exatamente para auxiliá-los nesse aspecto. E algumas campanhas de arrecadação que nós fazemos. Então, vamos falar um pouquinho agora de cada núcleo. O Rodolfo não está aí, mas tem aqui algumas pessoas do núcleo dele, de visitas, da triagem. Não, né? Eles estão lá todos em trabalho. Mas está aqui. O núcleo de visita e triagem, que é coordenado pelo Rodolfo, ele é responsável pela triagem. Então, quando elas chegam, elas preenchem uma ficha, vai no domingo. Aliás, ela não preenche uma ficha mais não. Antigamente ela preenchia. Agora ela comparece qualquer dia da semana e ela faz uma pré-inscrição. Ela diz o mês de gestação dela, o nome, endereço, o telefone e deixa essa pré-inscrição. No domingo pela manhã, quando nós nos reunimos lá no CESAC para as visitas, esse grupo da triagem pega essas fichas numa prancheta e vai à casa dela fazer entrevista. E lá chegando, preenche uma ficha toda com os dados, faz a avaliação e o grupo depois se reúne e decide se ela está dentro dos critérios ou não para a entrada no programa. Se ela estiver dentro dos critérios para a entrada no programa, então ela
comunicada que ela entra no programa e marca para ela. Ela pode vir ou na quinta-feira ou no sábado. São 2 dias que nós fazemos o programa. Nós dividimos meio a meio para que não fique muito cheio num dia só. E se ela não estiver dentro dos critérios, ela é comunicada que ela se encontra fora dos critérios da casa. É muito raro, porque normalmente quem vai procurar ajuda é porque está necessitando de um auxílio. Mas existem casos que não é o caso do nosso atendimento. Ok? Esse grupo também coordena a visita aos lares. Tem o grupo do culto do Evangelho no lar. Elas às vezes solicitam que se ensine como é que se faz o culto do Evangelho no lar, como é que se monta, né? Aí vai um grupo na casa dela, faz o culto, explica a ela como isso é preparado e depois ela dá continuidade normalmente. Também pertence a esse núcleo de visitas. E o GAPO, que é o apoio a pequenas obras. Eu vou mostrar algumas fotografias aqui para vocês desse núcleo. Daí, ó. Esses são os grupos de visitas e triagem se preparando para a ida aos lares das assistidas, tá certo? Então, eles se preparam lá no CESAC, no salão, pegam a ficha, analisam tanto as visitas quanto a triagem e vão para os lares delas efetuarem, então, as visitas. Isso aí é uma preparação, é o que está acontecendo hoje lá, no CESAC, né? O pessoal todo no salão, há um momento de preparação de meia hora, das 8 até as 8h30, e depois dessa preparação há um trechozinho do Evangelho, e aí os grupos, então, já estão com as fichas, já está determinado quais são as famílias que eles vão visitar, é tudo separado por grupos, são 11 grupos de visitas separados por grupos de pessoas por endereço. E aí eles se direcionam para aquelas que têm. Elas recebem visita no 1º, 2º, 3º e 4º domingo de cada mês. Então, a secretaria que administra tudo isso, e sistemicamente já passa para os dirigentes que eles sabem de antemão quais serão as famílias que serão visitadas naquele domingo. E aí, com a equipe que ele tem em cada grupo, eles saem então para fazer a visita e depois fazem o relatório de acompanhamento, levam a cesta de alimentos, enfim. Aí está a Elzinha visitando um lar de uma das nossas assistidas, né? E aqui é o caminhão que vai com as cestas de alimento. Elas já vão acondicionadas, em que eles saem para visitas já levando a cesta de alimento para aquela que está para receber naquele dia. Esse aí é um dos casos de residência em condições precaríssimas de vida. Dá para se ter uma ideia como é que a pessoa estava vivendo lá, Dona Teodomira. Esse é um dos casos extremos. Normalmente são pequenas obras, mas isso aqui o grupo se condoeu e se reuniram eles mesmos, tá certo, para procurar dar uma moradia mais digna para a Dona Teodomira. O lote era dela, mas ela estava morando nessas condições aí, com crianças, tudo dentro de casa. Nós, obviamente, não vamos construir uma casa, mas nós damos pelo menos alguma condição de melhoria para a nossa irmã. Aí, o pessoal comprou material, trabalharam, o Gilson, como engenheiro, auxiliou no processo, né? E nós procuramos doar apenas o material e pedimos que eles consigam a mão de obra, para que eles também participem no processo, tá certo? E nós vamos administrando, olhando tal, eles fazem a parte deles e nós fazemos a nossa parte com a parte de material, de orientação, daquilo que a gente pode contribuir. E aí, está aí a casa dela já derrubada e no final já a casinha dela já com outra aparência, tá vendo? Já deu outra condição de vida para a Dona Teomira. Esse é o papel do GAPO. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do núcleo de arrecadação. O grupo aqui todo faz parte do núcleo de arrecadação. Vocês, no segundo tempo, vão ter condições de conversar com eles aqui, explicarem, tá certo? E darem orientação de como cada grupo funciona. Ele está assim dividido, ó. E cada grupo, se vocês perceberam no organograma que eu apresentei, eles trabalham de uma forma holística, eles se interagem entre si, porque um depende do outro para que o programa funcione como todo. Ela recebe dentista, ela recebe atendimento médico, ela faz parte do grupo da arrecadação e distribuição de roupa, é todo um programa integrado em que os núcleos têm que estar conversando e se falando para que ele fique bem fechado, para que não falte e não fale em nada. Então, esse núcleo é responsável pelo sacolão. Vocês já viram um sacolão aqui na frente? Quem é que já viu aí? Já viram?
Então, é o material que chega que a gente deixa lá na frente de arrecadação. As pessoas doam roupas, calçados, alimentos, e daí, desse sacolão, vai lá para a nossa despensa e que são direcionados. O que é da rouparia, cai aqui na mão da Neiva, a Neiva separa as roupas, ela organiza tudo lá na rouparia, ela passa essas roupas, coloca tudo em cabideiros organizados, para que uma vez por mês elas recebam numa espécie de bazar, elas possam escolher as roupas que elas querem. Sem contar que a Neiva recebe roupas também de algumas instituições, como Extra, por exemplo, ela pode explicar isso depois melhor, em que ela otimiza, né? Customiza, é isso que fala, né, Neiva? Customiza as roupas e cria modelos super interessantes, que elas gostam disso também. E são distribuídos também para elas. Bom, a dispensa, está aqui a Fabiola, que é a responsável pela dispensa, né? E com os auxiliares que trabalham lá também para montarem as cestas. Nós fazemos aqui, uma vez por ano, nós distribuímos em torno de 150 carnezinhos, que chama Vale Cesta. Então, está tudo discriminado o que vai na cesta que nós distribuímos para ela. E nós oferecemos aqui os médios. Olha, não dá para quem quer. É tão rápida a saída que o pessoal pega. Ele tem 12 ticketzinhos nele, em que a pessoa mesma ela vai ao mercado, ela compra aquele material, uma cesta daquela por mês e deixa lá no sacolão. Aí vai para a dispensa, a Fabiola abre as cestas que recebe lá, né, coloca todas nas prateleiras e monta as cestas delas no dia que vai no caminhão que vocês viram. Então, na realidade, essa cesta é tudo doação dos trabalhadores e dos frequentadores aqui da casa, médios e alunos. Igualmente, a distribuição de roupas e calçados, que é feito um bazar também, uma vez por mês. O Kleber está aqui, é o responsável pela sapataria, a Neiva, o Kleber é sapataria, né? O Raimundo e os demais auxiliares também ajudam na distribuição e do bazar. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês lá. O Banco da Cooperação é o Codamir, móveis e utensílios que recebem usados, em que ele então distribui para as nossas assistidas, de acordo com as solicitações e as demandas. A campanha Alta de Souza, nós vamos mostrar um pouquinho de fotos aqui, que são aqueles trabalhadores que estão lá hoje também. Eles vão para os lares das nossas, da Samambaia, distribuindo mensagens e distribuindo livros didáticos e livros espíritas. Nós recebemos em doações e eles também são doados gratuitamente para a comunidade da Samambaia. Então nós temos a rouparia, a sapataria, o grupo do berço, campanha da feira. Campanha da feira, esse núcleo ele é bastante amplo, porque é arrecadar e distribuir, né? Chega para cá e vai para elas. A campanha da feira eles fazem todo domingo, eles vão à feira, conversam com os feirantes, e os feirantes doam os materiais que são também selecionados na nossa casa, que vão servir para a sopa e vão também servir para elas, fazem sacolinhas que elas podem levar de verduras para casa. Formas de arrecadação estão aí, olha, algumas campanhas. Alta de Souza, nós já falamos, campanha da feira, cesta de alimentos, sacolão. Banheiras de bebê, cobertores, doações diversas e a campanha de Natal. Vamos ver um pouquinho de cada aqui, né? Alta de Souza. Livros didáticos, nós já falamos, entrega de mensagem, arrecadação de doação dos moradores de Samambaia. Então está aí o grupo, o Laudimar é aquele que está em pé, que é o dirigente. O grupo dele se dirige num galpão que nós temos lá, e eles saem então nas ruas, distribuindo mensagens, livros, etc., e depois retornam e fazem um encerramento, todo domingo pela manhã. Aí, ó, eles na rua, tá vendo? Batendo nas portas dos lares, entregando uma mensagem, e eles vão em dupla, com uma sacola, para aqueles que querem doar algum alimento, alguma coisa, que vai tudo em prol e para as nossas assistidas. É essa a forma que nós trabalhamos na arrecadação. A feira, legumes e verduras junto à Feira Livre. Então está aí, olha, outro grupo que sai também no domingo, depois dos trabalhos, eles saem daqui perto de meio-dia, mais ou menos, e vão lá para a feira. Então os feirantes, que já os conhecem, eles fazem então a arrecadação dos alimentos doados pelos feirantes. Esse aqui, a primeira foto aí à esquerda, é o dirigente, que é o Olímpio, né? Eles colocam no caminhão, em caminhonetes, e levam lá para o CESAC. Lá no CESAC, chega hoje, por exemplo, no domingo à tarde,
Segunda-feira de manhã já tem um grupo que separa todas as verduras, as que estão estragadas eles tiram, eliminam, tá certo? E montam uma série de sacolinhas que vão ser distribuídas. Uma parte vai para uso na sopa e outra parte é, então, distribuída para elas que ficam que vão buscar deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui, a última foto, vocês estão vendo a fila lá da comunidade, né? Eles vão tomar sopa e fazem fila para receber não só as assistidas, mas a própria comunidade também, com a sua necessidade, para levarem os legumes que são arrecadados. A cesta de alimentos e sacolão é essa que nós já falamos, né? Fica redundante, mas está aqui, os alimentos que a Fabíola... Aliás, Fabíola, precisava de umas fotos mais novas, né? Essa foto aqui já está meio antiga, né? Eles separam todos os alimentos, nós temos 2 salas contíguas ali, onde estão armazenados os alimentos, ela separa por prazo de validade e tudo, e depois ela prepara aquelas cestas lá, são as cestas de alimentos que são entregues. O Codamir igualmente, o banco do material doado. Está aqui ele recebendo a doadora de um carrinho de bebê, a dona Déia. O Codamir foi na casa dela, ela disse que tinha um carrinho para doar, deixa um papelzinho aí na casa, ele vai lá, mas ele sabe que já tinha uma gestante que estava doida para receber um carrinho de bebê. Então ele já tem esse controle, ele recebe de um lado e já leva para o outro lado e já entrega diretamente para a gestante. Tem todo um controle automatizado em que ele faz esse trabalho. Então sai de um e vai para outro. Assim são com os outros materiais. A geladeira está saindo de um lar, imediatamente já vai entregue. Nós procuramos não ficar com estoque aqui, porque nós não temos espaço, né? E como tem demanda de entrega, ele já cuida dessa parte. Aqui é colchões novos que são doados aqui por um grupo também de trabalhadores, e quem quiser também, em que ele também troca. Essa é a maior necessidade lá, é camas e colchões, né, Codamir? É uma necessidade imensa desse material, né? Então é uma alegria quando recebe. Aqui nós temos o bazar de utensílios, tudo que chega aqui, gente, é aproveitado, né? Então vem o bazar aqui com todos esses utensílios, monta-se também no segundo sábado de cada mês, no bazar, e elas também escolhem aquilo que lhes é útil. O que para nós, às vezes, a gente acha que não serve, para elas é uma bênção que chega, viu? Roupas e calçados. Então está aí o bazar, vou mostrar para vocês. Olha o que a Neiva faz, olha. Ela separa todas as roupinhas que são doadas aqui da casa, tá vendo? Organiza tudo lá em Araras, monta tudo lá. Aqui são a parte do bazar também, tá a Hilda lá no final. Olha as roupinhas todas. Os calçados também são organizados pelo Kleber e a equipe dele toda, sapataria, de formas que elas podem escolher. E elas levam à vontade, viu? Tem um grupo que fica lá nesse dia e depois fazem aqueles sacos, né? E levam e vão levá-las depois em casa com as roupas, tá? Elas esperam esse dia ansiosamente. Tá aí, ó, a outra parte do bazar, diversos, tá vendo? Elas recebem um lanche no dia, aqui são roupas avulsas a granel, enfim. Elas têm todo um apetrecho que elas são beneficiadas. Aí a parte de bazar também, a distribuição lá, separando aquelas cadeiras por cada uma delas, enfim. Essa é a parte da organização do nosso bazar lá. Núcleo Bezerra de Menezes. É um dos grupos talvez mais antigos, né, Tião? E engloba o enxoval, o Tião que é o responsável pelo grupo do enxoval, programa de Natal, o Pra Hoje como um todo, o Pra Opa também, a sopa e o sapatinho para beber. Então está aí a parte desse núcleo aí. A sopa do Dr. Bezerra, enxoval, confecção de sapatinhos para hoje, campanha cobertores, cestas e pai, que é o programa de escolar, e o programa de Natal. Aqui na parte da confecção de sapatinhos, esse é um trabalho que a pessoa pode fazer até em casa, né? Isso aqui é feito aqui nos sábados, às 18 horas, numa salinha que tem lá embaixo, perto do antigo refeitório. Mas a pessoa fala, eu gostaria de fazer em casa. É só falar com a dirigente, leva o material para casa, né, e fica fazendo sapatinho em casa. Então, tem muita gente que faz e depois traz o sapatinho para cá. Tá? Vou mostrar aqui alguma coisa aqui. A campanha da banheira, nós estamos em plena campanha da banheira. Ela vai até o dia 10 desse mês. Talvez vocês tenham visto algumas banheiras ali do lado de fora, né? Nós estamos fazendo para os médios da casa e para os trabalhadores.
e para os alunos da nossa casa, à exceção do IED. E essas banheiras nós arrecadamos para que nós possamos atender durante o ano todo as assistidas que entram rotativamente no programa. Nós estamos em plena campanha. É essa verde aí que vocês estão vendo, tá vendo? Então ela recebe enxovalzinho, que é feito pela nossa casa, aquela é a dirigente, a Valda, com essas peças complementares. Essas peças que vocês estão vendo são confeccionadas lá pelas costureiras e por ela também. Elas dão acabamento, elas fazem tudo isso. E recebem todo esse material embalado quando ela está prestes a ganhar o bebê. Cobertores. O ano passado nós fizemos uma campanha, foram arrecadados 534 cobertores. Mas normalmente nós pedimos em torno de 350 cobertores. E aí nós arrecadamos, a casa se envolve, a casa toda, inclusive frequentadores, e estão aí os visitadores que vão levar então os cobertores para as casas durante as visitas. Então durante os domingos eles vão levando e entregando a elas nas visitas. É assim que nós fazemos chegar. Está aí algumas visitas, está vendo? Alguns lares que recebem os cobertores, para chegar para as nossas irmãs. O enxoval, nós já falamos alguma coisa, está aí o grupo de enxoval, que a Valda dirige, que são as costureiras que fazem aquele trabalho em que elas não têm condição de fazer, né? Estão trabalhando com malhas, com outras coisas, com máquinas em especiais, então não tem condição. É a equipe da Valda que trabalha já há algum tempo lá. Tem algumas aí que estão faltando, né? Todo o material que nós compramos, nós adquirimos e fornecemos para elas depois. Então aí, algumas fotos de uma assistida trabalhando o seu próprio enxoval. Ali, um programa das gestantes, onde elas recebem as orientações de manhã, antes de começar o trabalho do enxoval. Aqui já é o Praopa, vocês estão vendo, elas todas com o bebê no colo, tá vendo? E lá no passe, nós temos o grupo de assistência espiritual, onde elas recebem também o passe, o trabalho da desobsessão. Esse é o grupo de sapatinhos, tá vendo? Todos esses sapatinhos aqui, ó, tem cada sapatinho maravilhoso aí, tudo feito pela equipe. De vez em quando é feita uma exposição aqui no sábado, para que as pessoas possam ver o que é feito. Esse é o trabalho que a pessoa pode fazer, inclusive, em casa. A sopa que nós fazemos, nós estão lembrados que eu falei que é arrecadado alimentos na feira, não é isso? Que nós utilizamos, além do material que chega aqui também, feijão e outros ingredientes. Algumas equipes, essa aí, por exemplo, é do sábado, né? As pessoas que tomam a sopa, tem a comunidade, é aberto à comunidade e também as assistidas. Esse é um dos trabalhos mais antigos que temos aqui na nossa casa. Ele funciona desde a gênese da casa também. E nós, o ano passado, nós fazíamos uma distribuição externa lá no final da Samambaia, numa quadra nova, as quadras 800 e 1000. Era um pessoal muito pobre que tinham sido deslocados para lá recentemente. E nós identificamos muita necessidade naquele local. Olha a fila que faziam para eles pegarem sopa. Então nós levávamos na Kombi e servíamos para ele embaixo de uma árvore lá, tá vendo? No local onde eles estavam sendo assentados. Eram colocados nesses latões de 50 litros e lá eles recebiam. Eles ficavam aguardando essa Kombi chegar. Nós descontinuamos esse trabalho em maio deste ano que passou, porque com a melhoria, com a intervenção cada vez maior do governo nessa parte, a gente começou a perceber que eles já estavam entrando numa faixa de equilíbrio que não tinham tanta necessidade da sopa. Em função disso, nós descontinuamos esse trabalho e ficamos apenas com a sopa distribuída de forma interna. Mas isso era a distribuição externa. Vocês veem que eram pessoas bem necessitadas à época, né? Na campanha de Natal, que é também a cargo do Tião, nós fazemos aqui envolvemos a casa toda e distribuímos fichas de cada gestante. A pessoa escolhe uma família, né? Prepara uma cesta, aqui está um modelo de cesta, a pessoa pode fazer do jeito que ela quer, tá certo? Com uma série de alimentos. Fazemos uma campanha interna com os frequentadores aqui da casa para brinquedos, arrecadamos brinquedos e bombons, fornecemos os brinquedos e bombons àquele que escolheu a família, e ele prepara a cesta, e ela mesmo vai ao lar, então, fazer a alegria da assistida no dia da entrega dessa cesta. Então, é um dia realmente de festa, de alegria para as nossas irmãzinhas. Está aí a alegria das crianças recebendo, além também
de que nós comemoramos lá, tá vendo? Com as crianças, com as assistidas, sempre fazemos alguma ação lá para elas. Então aí alguns casos. O pai, aquilo nós já falamos, mochila, né? Hoje está sendo entregue as últimas mochilas que nós adquirimos esse ano para entregar a elas. Então algumas delas aí, ó, que receberam há 2 anos atrás, se eu não me engano, esse grupo, recebe um material para as suas vidas, material básico, pelo menos, quando eles têm condição de ir à escola, porque eles não tinham nada, nem lápis não tinham para ir à escola. Está aí um dos lares, né? Bom, núcleo da odontologia. Odontologia, está ali a doutora Marcina, ela tem esse organograma, ela trabalha com os protéticos, odontólogos, auxiliares de dentistas, ela tem no seu quadro odontopediatra, endodontista, periodontista e cirurgião dentista. O nosso atendimento nessa área tem altíssima qualidade. A Marcina é bastante criteriosa com isso. E lá a gente faz tratamento, desde tratamento de canal até prótese total, se for necessário, né? Evitando-se, obviamente, o passo de exodontia, que é a extração de dentes, né? Ele já tem um quadro de saúde bucal bastante fragilizado. Então, nós procuramos atender esse tipo lá. Aí estão os consultórios. Você vê que os consultórios são bem equipados, são bem orientados, os profissionais trabalham com equipamentos modernos, todos eles focados da mesma forma que exerce o trabalho aí fora, é feito lá. Não é isso, Marcina? Né? Então a Marcina supervisiona muito bem isso, elas recebem, obviamente, tudo que nós podemos oferecer para ela de melhor. A prótese parcial e total. O responsável pela prótese também é o Sebastião Guimarães aqui, desde o começo da casa, né? E ali, os casos que são necessários de prótese, passa para o Tião, tem um laboratório montado ali, ó, moderno de prótese, material que foram doados, que foram recebidos, nós fomos montando aí. E o Tião hoje tem um dos melhores laboratórios lá, não tem, Tião? Tem condições ali excepcionais de fazer trabalhos de primeira qualidade para elas, né? E o Tião tem alguns casos interessantes da alegria que é a assistida que passou muitos anos de sua vida sem nenhum dente, né? Com vergonha até de sorrir, coloca a mão na boca porque tem vergonha de sorrir, e quando recebe então um trabalho, chegam a chorar da alegria que é receber novamente a oportunidade de poder sorrir, né? O Núcleo da Saúde é dirigida pela doutora Delci, que é médica, pediatra, mas ela tem também no seu quadro todos esses profissionais, olha, pediatria, ginecologia, nutrição, psicologia e psiquiatria, clínica geral, enfermagem, o depósito de medicamentos, auxiliares de enfermagem e técnico de enfermagem. Esse é formado o Núcleo da Saúde. A psicologia é dirigida pela Graça, que está ali, ela tem um grupo também, vou mostrar alguma foto, né? E se reporta diretamente à área da saúde. Então nós temos aí, ó, nutricionistas, né, que ensinam aproveitamento dos alimentos, o nosso depósito de medicamentos lá instalado, os médicos, aqui uma foto dela, e a parte da enfermagem ali com a Kedma, fazendo um atendimento ali de pressão, no caso. Ali, no caso, a modelo é a dona Lindau, Dona Lindinha, a gente chama de Dona Lindinha, viu? Serviu de modelo. Esse aqui é o grupo Joana de Ângeles, que são os psicólogos, e uma psiquiatra, que é essa aqui à esquerda, a Bárbara. Os demais são psicólogos, não é isso, Graça? São, né? Dirigido, então, pela Graça, todo o corpo psicólogo que atende todos os dias da semana as nossas irmãs lá. Bom, promoção social é o curso da Elzinha. Ele envolve, então, os cursos semiprofissionalizantes, artesanato e bazar, e o AOB, que é aquele da busca de emprego. Promoção social, deixa eu voltar aqui. Corte e costura, noções de culinária, manicure e pedicura, corte e escova de cabelos, artesanato, que está em análise, se continua, bazar e o AOB. Tudo isso está com a Elzinha. Então está aí, ó. Nós temos uma salinha lá montada, ó, tá vendo? Todo montada lá com os equipamentos de manicura, de cabeleireira, em que elas podem aprender a trabalhar. A Neiva é uma das instrutoras, ensinando a elas. Tem aqui também na costura, onde elas aprendem, e tem também, ó, noções de culinária, onde elas podem aprender também
a cozinhar, pelo menos o básico, né? Aqui tem a parte do bazar. Normalmente nós fazemos atualmente uma vez por ano o bazar, em que elas podem expor os produtos que elas mesmas confeccionaram. Então a culinária nós abrimos para elas, elas fazem os bolos, fazem tudo que aprenderam e coloca lá. E os frequentadores, normalmente os que vão para as visitas, aproveitam esse dia para comprarem delas. Na realidade, o objetivo não é a compra, o objetivo não é o recurso financeiro, mas é o incentivo para que elas possam dar continuidade àquilo que elas aprenderam, tá certo? Aqui algumas coisas que elas confeccionaram, então elas expõem na nossa casa, e depois aí o importante é que elas saiam depois e comecem a caminhar com as próprias pernas com o que aprenderam. Bem, o NUAFA, estamos terminando, é aquele grupo de suporte às assistidas que por alguma razão não conseguiram se equilibrar em suas necessidades após a saída do programa e voltam a solicitar ajuda da casa, embora não esteja gestante. E algumas, por exemplo, o companheiro foi preso, tem muito problema lá disso, sabe? Se envolvem, às vezes, com o processo de droga, se envolvem com outras coisas, o companheiro vai preso e ela se sente, obviamente, abandonada, e muitas delas buscam novamente o auxílio. Então, nós buscamos atendê-las, é o grupo da Rosi. Depois tem o NAC, que é o grupo dirigido pela Graça, que é o Núcleo de Atendimento às Crianças do CESAC. As crianças daqui é dirigida pela Nara. Tem um núcleo chamado MEI-MEI, em que a evangelização daqui da parte do CEFAC fica por conta dela. A Graça é a responsável, então, pelas crianças lá do CESAC. Cuidar de crianças nos dias da semana e também da evangelização infantil, além dos cursos que já estão iniciando já há algum tempo, de jovens e adultos lá na nossa casa. Aqui está a equipe da evangelização da Graça, que são os instrutores, né, das crianças. E aqui também algumas fotos das crianças lá no salãozinho. As crianças têm o atendimento das 9 às 10h30, é isso, Graça? Das 9 às 10h30, aos domingos pela manhã, né? Ali são atividades com as crianças, o lanche das crianças. Aqui no NAC de cuidar de crianças, houve no ano passado um esforço muito grande por parte da equipe, né, capitaneada aí pela Graça, de dar um ambiente mais agradável a essas crianças. Então, foi que se criada uma salinha lá de televisão. Hoje tem uma videoteca, né? Uma videoteca completa de filmes infantis, filmes educativos, voltados à educação da criança, em que elas podem ser entretidas, sendo acompanhadas por um adulto, né? E também tem as pessoas que cuidam delas, criam uma sala de lazer, as salinhas com desenho, leitura de historinhas, a parte de evangelização, histórias focadas na formação da criança. E a equipe da Graça, então, passou a ter uma condição melhor de trabalho com as crianças. E aqui, para terminar, são as ferramentas, nós já falamos para vocês da secretaria, são as ferramentas de acompanhamento do Pra Hoje. Quando vocês entram aqui, na ferramenta, ele remete de novo lá para o site. Eu não vou mostrar isso para vocês, porque é uma coisa cansativa, mas só para vocês saberem. Aqui eu tenho a área restrita, porque isso é uma coisa, obviamente, do controle da casa, mas para vocês terem uma ideia de como é feito mais ou menos o controle. Está aqui. Eu tenho aqui assistência social na área restrita. Quando eu entro aqui, por exemplo, eu vou entrar, eu tenho gerência do Pra Hoje, gerência de visitas, estatística, etc. Se eu entrar em gestantes, por exemplo, vamos ver se ele estiver rápido aqui, ele vai abrir e mostrar para vocês. Está aqui, ó. Aqui nós temos o quadro de gestantes que já foram feitas a triagem, que estão aguardando a confirmação de participação. Ela só é confirmada quando ela comparece ao programa. Gestantes ativas. Aí nós abrimos aqui o quadro. Vou mostrar um quadro para vocês. Está aqui, ó. Todas elas estão aqui, né? E aí, a pessoa quer saber alguma coisa, Cristiana da Silva, ela entra aqui na Cristiana, aí vem a foto dela, vem a situação da nossa irmãzinha,
E aqui tem aqui as visitas, por exemplo. Entro aqui nas visitas, vocês veem como a coisa é acompanhada pelo grupo, né? Imprimir histórico. Aqui você tem aqui, ó, a data da visita dela toda organizada, tá vendo? Quais são as faltas de avaliação, de faltas, por exemplo, avaliação intermediária, de nascimento, o tipo da cesta, se é entregue ou se não é entregue, né? E aqui você tem, por exemplo, imprimir histórico. Só vou botar aqui rapidamente, aí vem os dados dela e os relatórios das visitas que são feitos pelos grupos de visitadores. Por aqui nós temos, então, o histórico da nossa irmãzinha. Isso é só para vocês terem uma ideia, né, de como a coisa funciona na Secretaria Social, o trabalho que é feito por eles. E aí, por fim, é o último, vocês vão encontrar lá onde eu falei para vocês, no site do Cefac, vocês têm o vídeo institucional, o planejamento estratégico, o relatório de 2013, que já está lá colocado. Esse relatório aqui, olha, ele foi colocado agora, tá? É o de 2013, ele está em formato de PDF, qualquer um pode acessar e ver os resultados que foram alcançados durante o ano de 2013. Tem o vídeo do Cefac na área de vídeos, tem casos de promoção social, quando se estuda lá no CESAC, você tem a parte de vídeos, tem todos os casos nos 50 anos do Cefac, casos de sucesso, casos de apresentações que foram feitos, os vídeos dos trabalhos da assistência social, além dos trabalhos aqui da casa. Meus amigos, era isso que eu tinha de trazer para vocês. Eu agradeço aí a paciência de todos, né, pelo tempo. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, né, tomar um pequeno lanche, e depois nós vamos convidar todos os dirigentes que aqui estão, e vamos abrir, que é um momento para vocês, para que vocês façam perguntas, se direcionem, tirem dúvidas. Eu reconheço que é muita informação, né, para que se possa absorver, obviamente, numa apresentação aqui de 45 minutos, 50 minutos. Então, nós vamos abrir aqui para que nós tenhamos uma conversa, tá certo? Entre os que dirigem os trabalhos, para vocês se aprofundarem um pouquinho mais, e depois, aqueles que tiverem interesse em conhecer ou se engajar em qualquer trabalho, vai ser muito simples, vai ter uma fichinha de encaminhamento, e aí você será depois encaminhado àquele grupo que, porventura, você tiver interesse em trabalhar. Combinado? Então, eu convido a todos, né, que a gente desça lá para o pátio, e que deve ter um lanchezinho para a gente lá, tá bom?